A Barra Funda, bairro aqui na região central de São Paulo, foi eleita nesse ano o terceiro mais cool do mundo pelo guia britânico Time Out. O termo cool já é usado no Brasil para se referir a coisas e lugares descontraídos. E para entrar nessa lista do Time Out, o bairro precisava ter uma vida noturna agitada, cultura e arte. E, é claro, comida e bebida boa e acessível, coisa que a Barra Funda já tem. No Repórter do Futuro de hoje, vamos entender o que os repórteres encontraram neste bairro com o documentário Os Novos Sabores da Barra Funda, produzido durante o 17º módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter. Hoje vamos assistir e conversar sobre o documentário Os Novos Sabores da Barra Funda. Quem produziu foi Rebeca de Ávila e Vitor Romênior, durante o 17º módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter. E eles já estão aqui com a gente no estúdio Vladimir Herzog da Rede Câmara. Seja bem-vinda, Rebeca de Ávila. Thaís, Pierre, obrigada por receberem a gente. Vai ser um prazer falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. E bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, hein? Um prazer. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui trocando ideia com vocês. A gente agradece, estamos ansiosos para assistir o documentário e conversar com vocês. E eu queria começar já falando que o fato jornalístico vocês têm, né? Vocês pegaram esse tema antes de sair a lista e pouco tempo depois está lá, na lista do Time Out. Eu queria saber como é que vocês usaram essa percepção, para buscar isso. Então, quando saiu essa lista do Guia Britânico, a gente até brincou que a gente tinha dado esse furo antes, assim. Porque quem teve essa percepção ao longo do curso foi o Vitor mesmo, que vive naquela região, que sente essas transformações na pele. Então, ao longo do curso, a gente foi pensando o que a gente trataria na nossa reportagem final, e ele trouxe isso, e quando a gente foi pesquisar, a gente percebeu que, de fato, não era algo da nossa cabeça, que realmente estava acontecendo esse boom de bares, restaurantes, galerias, lojas de design, assim, na Barra Funda, e que é um movimento que começou mais forte depois da pandemia de Covid-19 em 2021, e que o guia destaca essa questão da vida noturna, da cultura, da arte, da gastronomia, e que realmente está acontecendo. Acho que uma coisa importante também é, primeiro, né, esse faro ele foi exercitado durante o módulo, né, do Descobrir São Paulo. E, enfim, né, acho que esse caráter de observação muito presente dentro do curso foi super importante para a gente ir percebendo essas coisas, né, a mudança. O centro é muito louco, né, ele tá sempre acontecendo coisas, surgindo coisas novas, né. Eu me mudei para o centro tem um pouco mais de um ano, né, e aí, enfim, né, a minha percepção sempre foi essa. Tem muita coisa acontecendo aqui, né, mas que também o centro é um território em disputa, né. A ideia da gente, da reportagem, é a gente tentar mesclar um pouquinho disso, né, das coisas novas que estão acontecendo, o que está surgindo, né, e como é que isso é atravessado por pelo contexto do centro, né, pelas coisas que estão acontecendo lá, pela... enfim, né, a ideia que vai se criar, a narrativa que vai se criando do que é o centro, né, quem são as pessoas que frequentam o centro, quem são as pessoas que devem sair de lá, enfim, eu acho que tudo isso misturou bastante para a gente entender um pouquinho do que estava rolando, assim, né, de onde que vinha essa efervescência. Sim, dá para perceber bastante isso, a gente vai acompanhar daqui a pouco no documentário, mas ficou muito, muito bom. E assim, me falaram que a Barra Funda tem as melhores rodas de samba daqui de São Paulo, né? Inclusive o Chris Martin da banda Coldplay já até foi, né? Foi bem, saiu em todos os lugares que ele foi a uma roda de samba na Barra Funda, no bar da Dona Tati. Vocês perceberam essa atmosfera do samba também presente ali nesse bairro? Muito forte, né? O centro ali é o berço do samba em São Paulo, né? Onde nasceu ali Camisa Verde e Branco, né? Região do Bexiga, muito tradicional. O centro é uma região, né, do trabalhador, né? Ela foi construída pelo proletário, pelo operário, né? E a história do operário também é a história do samba, né? E, enfim, aí isso é uma coisa que a gente consegue perceber muito forte, né? Essas raízes são muito presentes lá. Toda esquina que você passa ali na rua Barra Funda, tu encontra alguma roda de samba, a gente fazendo samba. Tem muito lugar bom, muito mesmo. Quem gosta, vale muito a pena ir para conhecer. Mas eu acho essa pergunta interessante, porque o samba também é um território em disputa ali, né? A Barra Funda
entra para esse lugar de ser um dos bairros mais cool e tal, e aí eu acho que é importante a gente chamar a atenção para essa problemática, né, de onde que o samba é cool e onde o samba não é cool, né? Porque acho que pode acabar esbarrando muito nesse lugar de apropriação também, né? O samba é uma cultura que sempre foi muito marginalizada, né? E aí eu acho que quando se cria essa atmosfera, é muito comum que ele vá para outro lugar, assim, né? Mas acho que é sempre importante a gente se lembrar, né? Quais são as origens do samba, qual é o teor, né, político que está envolvido dentro do samba também. Acho que é isso. Isso. Agora, indo um pouco para a semiótica do título do doc de vocês, o novos sabores que vocês colocam, especificamente o novos, ele se refere mais aos novos ambientes que estão sendo abertos ali, ou meio que esse misto cultural que esses estabelecimentos propõem, com várias comidas diferentes, e vocês acham que eles têm esse espaço para ter misto com o antigo também? Da região? Então, a gente escolheu falar novos porque a gente queria destacar esse novo momento que a Barra Funda está vivendo, mas em simbiose com tudo que já existia lá antes também. Até conversando com os donos dos bares e dos restaurantes, a gente percebe que eles reconhecem que eles são uma presença nova naquela região, mas que eles têm que ter muito respeito por quem já estava lá, fossem os moradores, fosse essa cultura operária, industrial, mas também essa questão muito importante do samba, que inclusive os donos do Baiuca, que é um dos bares que a gente frequentou, eles falam que eles percebem que eles precisam manter vivo essa questão do samba, que é tão constituinte da história da Barra Funda, quanto esse passado fabril industrial. E essa questão dos novos sabores é em relação a esse novo momento mesmo, que a gente quis destacar. Uma coisa que eu acho interessante é que as coisas, o novo, e enfim, né, o novo é muito uma coisa que é nova num mês, ou sei lá, né, num semestre assim, no outro semestre já não é tão nova assim, lá no centro que a gente percebe que as coisas são efêmeras, né, vão surgindo, né, elas têm que ter um tempo ali de amadurecer, de se estabelecer, né? E algumas outras coisas vão desaparecendo também, vão surgindo coisas novas, né? Eu acho que o pessoal vê esse espaço como uma oportunidade, né, de propor coisas diferentes, coisas criativas, né? Mas o que é antigo no centro, eu acho que conseguiu chegar num lugar mais de tradicional ali, né? Que eu acho que é um desafio que esses novos bares enfrentam, assim, né? De chegar num lugar que não é só hype, assim, não é só o cool, assim, né? Se estabelecer, né? Se estabelecer, exatamente. Gente, vamos assistir então o doc? Já tô curiosa aqui, acho que todo mundo em casa também. Vamos lá. Depois da pandemia de Covid-19, a Barra Funda, no centro de São Paulo, aos poucos muda de cara. O antigo perfil industrial dá lugar para um cenário de abertura de botecos, mercadinhos, lojas e restaurantes. O Armazém Terezinha, aberto em outubro de 2024, é um exemplo disso. Giulia Simokomaki, dona também do restaurante Cambará, no mesmo bairro, comanda o fogão do Armazém Terezinha aos sábados. Sempre amei tudo que eu comi. Então, voltando a qual é a proposta culinária, tanto do Cambará quanto aqui eu retomo todas essas questões. Então, vai ter algum toque oriental em alguma coisa, sempre vai ter algum toque caipira. A diferença do Cambará para o Armazém Terezinha é que o Cambará ele tem uma linguagem de mais boteco e o Armazém Terezinha é uma linguagem de restaurante. Então aqui eu faço mais comida e lá eu faço mais petisco. Sempre nessa linha caipira, meio asiática, às vezes tem uma pegadinha meio italiana e tal, que também faz parte da minha origem. Quando Giulia estava procurando endereços para a abertura do Armazém Terezinha, a Barra Funda apareceu como uma oportunidade de negócio, além de ser uma paixão da cozinheira. Aqui era um dos bairros cotados, porque ele é de fácil acesso. Você consegue chegar de metrô, de ônibus, de bicicleta, de várias formas, né? Há outros bairros que são legais, por exemplo, Pompeia, que eu acho que é um bairro até que é legal, mas a acessibilidade da Pompeia não é legal. Então, aí a gente já cortou. Então, por isso que a Barra Funda era um dos mais cogitados, né? Primeiro pela acessibilidade, depois quando a gente foi fazer pesquisa no local, pelo preço também. Então, a Barra Funda ainda tem preços de imóveis que são atrativos, né? Dá pra trabalhar melhor. Porque tendo fácil acesso, qualquer pessoa consegue vir, né? Então, você consegue movimentar não só as pessoas que moram aqui no bairro, pessoas de fora conseguem vir também. Às vezes tem muito lugar, muito lugar legal na Zona Sul, na Zona Norte. Nossa, na Norte tem um monte de coisa massa.
Pra você chegar lá, é muito difícil, assim. Você tem os metrôs que vão até um determinado ponto, mas é muito mais pra lá que tem coisa, né? Então, é difícil, assim. Eu acho que acessibilidade e bom preço ainda é o que impera. A mudança de movimento na Barra Funda é acompanhada pela chegada de novos moradores, mais jovens e boêmios. O público do Armazém Terezinha, predominantemente da Barra Funda, é curioso. Aqui dificilmente a pessoa vem de forma transitória. Ela olha, ela sente que é uma experiência diferente, ela entra e geralmente ela gosta muito do que ela experimenta, porque eu converso, né? Explico do que eu cozinho, dos ingredientes que eu uso. Então, são experiências diferentes, assim. O cliente daqui, ele tá bem interessado no que ele come. Ele pergunta, ele tem curiosidade, ele nota que as coisas que eu uso não são muito comuns pro que é oferecido. Júlia não enxerga a chegada de novos bares e restaurantes de forma competitiva. O que vale é movimento, né? Quanto mais movimentação, melhor. O bairro fica mais vivo, as pessoas andam mais na rua, as pessoas ocupam a rua, eu acho isso importantíssimo. E aqui é um bairro que eu acho muito legal, porque as pessoas ainda andam a pé, sabe, andando de bicicleta, mas principalmente a pé. E eu acho que falta mesmo gente que abra coisa pensando em fazer aqui, porque isso aqui eu faço porque eu gosto. E tudo que eu cozinho, eu amo comer. Então eu acho que falta mesmo gente fazendo coisa que gosta, né? Porque é diferente. Dá pra perceber, eu acho, que quem cozinha com gosto é igual comer com boca boa, né? E cozinhar com boca boa, mão boa, sei lá, porque você cozinha aquilo que eu tenho muita vontade de comer, né? O medo excessivo do centro de São Paulo, tão presente nos discursos de segurança pública, também não faz parte da realidade de Júlia. Eu acho que é a imagem que todo mundo tem, é muito morador de rua, Cracolândia e tal, e de fato tem muito morador de rua, né? O pessoal se concentra bem, e se você parar pra ver, o centro ainda concentra muitos serviços. Então, ao mesmo tempo, também é um espaço em que o morador de rua consegue, às vezes, ter... Não é um lugar deserto, existe gente aqui, né? Então, um morador de rua, uma pessoa sem estrutura, vai ter muito menos estrutura ainda se ela estiver na região da Berrine, porque quem que tá lá na Berrine andando, né? Enfim, porque ninguém anda lá, o pessoal anda de carro, né? Então, é complicado. Então, acho que é uma questão mais de apelo, assim, midiático. O pessoal, acho que, não sei, não deve ter muito interesse em ter essa vida aqui no centro e tal. E aí acaba fazendo essa má fama, né? A visão de Giulia sobre segurança no centro é compartilhada por Daniela, Guilherme e Marcela, que estão por trás do Baiuca, bar inaugurado em maio de 2025 na Barra Funda. Ocupar o centro, enfim, hoje tá mais do que claro o quanto é necessário, né? A gente está aqui, a gente está ocupando, a gente está podendo dizer que o centro ele é habitável, a gente pode circular aqui, a gente pode se divertir, a gente pode beber uma cerveja e tal. Então, assim, fazer parte disso é muito massa, assim, né? Acho que tem um sentido político que não tem como deixar de fora, assim. Acho que é bem massa pra gente tá fazendo parte dessa frente. O Baiuca, aberto de terça-feira a domingo, propõe um resgate da botecagem clássica. Os sócios elaboraram um cardápio simples e sem frescuras, mas que não abre mão da qualidade. A ideia é brincar com a própria palavra baiuca, que significa local sujo e mal frequentado. A ideia do bar, eu acho que, complementando, eu acho que é trazer simplicidade, apostar numa comida que seja simples, acessível, mas muito saborosa. A gente até brinca, hoje em dia, tipo, tem muitos bares que ou é uma comida industrializada pronta, uma batata frita, um frango a passarinho, sei lá, congelado, ou você vai num rolê super, né, gourmet. Mas tem aquela comida de boteco mais tradicional, né? A gente tem aqui, ovinho de codorna, batatinha. A Barra Funda, assim como outros bairros do centro de São Paulo, é um território em disputa, onde convergem interesses imobiliários e higienistas. Por isso, os sócios do Baiuca defendem que abrir um bar e incentivar o movimento de pessoas nas ruas da região é uma escolha política.
Eu sou morador aqui do centro, né? Eu sou morador da Barra Funda. E acho que o centro reúne muito, né, essa coisa multicultural, né? Reúne gente de diversos lugares. E acho que até uma proposta política também, né? Que a gente acha que é importante ocupar o centro por uma questão até, né, de melhorar a segurança, trazer cultura, ocupar a cidade, né? A mudança de perfil da Barra Funda descentraliza a boemia de Pinheiros e da Vila Madalena. E isso vai mudando também a cara do centro, né? Eu não preciso, sei lá, ir até a Vila Madalena, Faria Lima, sei lá, para tomar um bom drink. Eu consigo ter aqui, né, um acesso mais fácil e tudo mais, né? Então isso é muito legal, porque vai mudando a cara da cidade, vai trazendo novidade, né? O Baiuca faz parte da seara de bares que reivindicam a cultura do samba, que nasceu na Barra Funda. A agenda cultural do bar inclui diferentes tipos de batuque e atrações que celebram a cultura latino-americana. Isso não existe em São Paulo, sei lá, a camisa verde e branco Largo da Banana era aqui no fim da rua, a 200 metros da gente, foi onde surgiu o samba, né? Porque era onde saíam os trens, né, e a pessoa se reunia lá e começou a surgir o samba em São Paulo. E São Paulo não tem isso, é muito fraca essa parte de memória. Então a gente quer trazer isso, inclusive em conversa com outros coletivos aqui, trazer essa memória, muito especificamente do samba, né? Porque eu acho que respira o samba, né? O território que a gente está. Por exemplo, hoje a gente vai ter uma roda de cúmbia, a gente tem samba, a gente traz DJs. Então a ideia é trazer essa multiculturalidade, né? E que seja isso, né? Que é um lugar que muita gente trabalha por aqui, muita gente mora por aqui. E trazer isso, né? Mostrar essa vida que existe no centro, né? Gente, que prazer assistir aqui o trabalho de vocês. Que trabalho incrível. Obrigada. E na volta a gente continua conversando. Agora a gente vai breve intervalo e voltamos já já. Voltamos e agora podemos continuar nossa conversa com Rebeca de Ávila e Vitor Romênior sobre o documentário Os Novos Sabores da Barra Funda, produzido no 17º módulo da edição Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, projeto Repórter do Futuro, da Alboré. Gente, uma das coisas que me chamou a atenção é essa mistura meio caipira, meio asiática, meio italiana que a Giulia Simokomaki usa nos pratos dela. Essa mistura internacional também, assim, de várias culturas, né, intercultural, vocês também percebem no bairro como um todo? Eu acho que sim. Até outros restaurantes que a gente não visitou fazem isso. Parece que esses novos bares e restaurantes que estão abrindo na Barra Funda, eles têm uma pegada mais moderninha, assim, uma culinária mais contemporânea, uma coisa mais experimental. Tem também esses que são voltados mais para uma releitura de comida de boteco, o Baiuca mesmo, que serve ovinho de codorna, batata em conserva e outros petiscos que tem lá no cardápio deles. Mas tem vários restaurantes que fazem essa mistura e que a gente não frequentou, como, por exemplo, o Komá, que é uma referência na releitura da culinária coreana. Tem a Baianeira, que é uma mistura de culinária baiana com mineira. Tem o Amazo, que é uma mistura de culinária peruana com amazônica. Então, realmente, parece que faz parte dessa nova frente de bares. O centro é muito plural, né? Muito plural, assim. Acho que é possível você encontrar gente de tudo que é lugar ali. Enfim, desde o... ali na região do Higienópolis tem uma rapaziada, né? Você vai indo mais pro bairro do Bexiga, tem um pessoal. Ali, região do Bom Retiro também tem muita gente. Enfim, tem um lugar muito plural, assim. E acho que é um lugar também que é propício para esses experimentos, assim, né? Porque eu acho que o pessoal que vai pro centro tá a fim de conhecer algumas coisas diferentes, né? E eu acho que a rapaziada da gastronomia que se estabelece por lá, elas vêm pensando muito nisso, né? Como é que elas conseguem promover umas experiências que concordem com essa pluralidade que acontece ali, né? nesse espaço, né? Não à toa São Paulo é tão viva, né? Muito misto cultural, tudo Perfeito. junto ali.
E ainda voltando nesse assunto do misto cultural, da acessibilidade, do bom valor, né? O custo-benefício. Você acha que são essas coisas que fez ficar tão popular essa nova Barra Funda? Misto de cultura, acessibilidade e bom valor? Pelo que a nossa pesquisa indicou, é mais essa questão dos aluguéis mesmo, que quando esses estabelecimentos, tanto os restaurantes quanto as lojas de design, galerias, etc., começaram a surgir, é porque como a Barra Funda ela tem esse passado que é fabril industrial, os galpões eles continuaram lá, só que desocupados. E aí muitos desses novos estabelecimentos ocuparam esses espaços que têm aluguéis mais baratos, porque a Barra Funda ainda não estava consolidada como esse lugar super hypado, assim. E essa questão da acessibilidade ali da região, que é muito bem servida de linhas de ônibus, tem a estação de metrô também. Então, a gente entende que tudo isso confluiu para esse boom. E é muito sobre aquilo de ocupar espaços, né? Conseguir ocupar um espaço que antes estava fechado e ter mais oportunidades, mais coisas para servir para a população, né? Sim. E vocês entrevistaram a Júlia durante o trabalho dela, né? Eu achei bem interessante esse plano que vocês escolheram. Eu queria saber por que vocês tomaram essa decisão de entrevistá-la durante o trabalho dela, né? Durante a cozinha ali e tudo. Quando a gente chegou lá, ela passou pra gente assim, vocês têm duas opções, né? Vocês podem esperar eu terminar de fazer as minhas coisas aqui, a gente senta ali, troca uma ideia, ou então a gente grava por aqui mesmo, se vocês quiserem, né? E aí, enfim, acho que foi uma escolha legal, porque traz um pouco mais de dinamismo, né? Quando a gente vai fazer a reportagem, a gente não sabe muito o que esperar, assim, né? Tipo, na real, o que a gente espera é uma coisa mais padrão, assim, né? Um plano mais talking heads ali, da pessoa sentada, conversando, batendo papo, etc. E aí eu achei que foi uma escolha bacana, assim, porque mostra um pouco como que é a dinâmica dela dentro ali do restaurante mesmo, né? Enfim, dá uma cara diferente também pra reportagem. Ela fica mais pessoal, né? Isso. Tá lá na cozinha junto com ela, trabalhando com ela. Ela colocar a mão na massa. No Exatamente. ambiente dela, né? No ambiente de trabalho, falando sobre o que ela faz. Achei que ficou muito bom. Agora, ainda nessa parte do movimento político, que é abrir um bar, um comércio naquela região, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o que vocês acham disso, e se vocês acham que se mais alguma região ali ao redor, como, por exemplo, Sé, outras regiões são um pouco mais carentes, poderiam fazer isso também. Vocês veem que é possível uma oportunidade dessas, né? Um movimento político assim. Assim, né? Abrir um bar por si só, eu acho que, enfim... Acho que abrir comércios, né? No geral, de criar movimento na cidade, né? Exatamente, né? Eu acho que tem essa importância, acho que isso aí é fundamental mesmo, criar um movimento dentro da cidade, isso é muito importante. E eu acho que também as escolhas, como é que se dá esse movimento, né? Porque, enfim, como a gente tinha comentado um pouco mais cedo, né? Que a região do centro é uma região ali em disputa, com conflitos políticos bem latentes, assim, né? E, enfim, né? O bairro, ele passou, a região, ela passou por inúmeros processos de higienização, né? Enfim, para tentar trazer para o bairro uma cara, uma narrativa ali mais voltada para as elites, né? E aí eu acho que se torna político esse ato de você criar esses novos espaços de convivência, né, de vivência, quando você incorpora a ele essas pluralidades de cultura também, né? E acho que também o respeito à cultura do espaço ali tem que ser muito importante, né? Eu acho que pode ter esses dois movimentos, né? Você abrir um espaço ali onde você consegue estabelecer uma galeria, mostrar coisas diferentes, né? Trazer pessoas diferentes, trazer experiências diferentes, né? Ou você pode criar algo ali que colabore com essa narrativa de que o centro é um espaço para as elites, enfim. Acho que é mais ou menos nesse sentido. Completar algo? Eu acho que é importante isso que ele comentou mesmo em relação à pluralidade das culturas, porque abrir por si só um novo estabelecimento não garante muita coisa, assim, tem que pensar sempre em como construir uma urbanidade, uma cultura pedestre, uma cultura comum ali, em consonância com a história também, para não atravessar ninguém. Sim. É mais sobre como, né? Como que você ocupa o centro? Boa reflexão, como ocupar o centro. É sobre isso mesmo.
E assim, vocês pensaram os planos de gravação? Achei muito bom os planos que vocês pensaram, inclusive dessa última, que parece que vocês têm 2 câmeras. Vocês filmaram com mais de uma câmera. Como que vocês se organizaram para fazer essas captações? A gente filmou com 2 celulares, assim. Até quando a gente chegou para conversar com a Giulia, eu que estava acompanhando ela enquanto ela cozinhava e o Vitor ficou fazendo uns planos mais gerais. E depois no Baiuca a gente ficou meio que lado a lado, assim, filmando. Essa parte de produção normalmente é bem puxada. O pessoal mais bate a cabeça, edição, gravar, se dividir para fazer, para acompanhar as entrevistas. Como é que foi isso para vocês? Para você foi mais fácil, você mora na região, né? Sim. Vou dar uma complementada aqui no que ela falou, e aí eu já acho que engancho com essa daí. Acho que uma parada bem legal, assim, desse primeiro plano com a Júlia, que ela, enfim, vai andando por ali, toda essa dinâmica, já deu uma ajudada pra gente ali, né? Porque, enfim, a gente usou um celular só, e aí os movimentos de imagem ali, quem ia fazendo era ela, né? E aí ali no Baiuca a gente se viu ali com 3 pessoas, para entrevistar 3 pessoas, né? Então a gente precisava fazer esse corre de repente, ampliar mais esse espaço, né, mano? Conseguir captar uma coisa mais geral, assim, né? E aí outra pergunta era... Como foi para vocês se dividirem nessas funções, para gravar lá, fazer externo? Acho que a gente foi muito curioso assim mesmo, né? No sentido de que a gente queria falar sobre esses novos bares que estavam surgindo, mas a gente também queria falar desse momento político, as tensões políticas que estavam acontecendo ali na região, né? E a gente foi meio que uma ideia mesmo de ir perguntando, de descobrindo como que era a experiência da Júlia, do pessoal do Baiuca ali dentro, né? Os 2 bares, assim, eles são relativamente recentes, né? Eles estavam começando ali agora, também era interessante entender um pouco qual que era a perspectiva deles em relação ao espaço onde eles estavam montando, qual que era as perspectivas em relação ao futuro, né? Foi muito isso, a gente foi muito aberto a entender mesmo, me perguntando na curiosidade, né? E aí tem a parte da edição também, né? Que aí a gente consegue um grande material e aí a gente precisava ir refinando isso, né? E acho que a gente chegou muito com essa ideia de tentar fazer esse paralelo da região e das novas coisas que estão acontecendo ali, muito consolidada, né? Bom, é isso. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente, poder conversar sobre o documentário, poder assistir ele. Tenho certeza que o público adorou, mas agora é hora de encerramento. Show? Valeu, meu querido, muito obrigado, agradecer vocês aí pelo convite, agradecer pelo Oboré, por toda a equipe da Oboré também, agradecer a Rebeca aí por ter topado fazer esse trampo junto comigo, a gente ter trabalhado junto, enfim, só agradecimentos, obrigado, viu? Obrigada a vocês por terem recebido a gente para conversar, obrigado, Vitor, por ter feito trabalho comigo e a Oboré pelo curso. E obrigado por estar aqui com a gente por mais um episódio. Você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal da Câmara e também dá uma conferida na nossa playlist do Repórter do Futuro. Lá você encontra esse episódio e todas as temporadas.